estou aqui com Marcelo Gramani, geólogo do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. E ele fez uma palestra agora no terceiro seminário de desastres geológicos e geotécnicos, organizado pela BMS São Paulo. Marcelo, conta um pouco da sua experiência. Eu destacaria a primeira pergunta que eu faria. Você falou que não há equipe suficiente para lidar com as emergências nas proporções que aconteceram em São Sebastião no ano passado e no Rio Grande do Sul agora em 2024. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação estar participando desse terceiro evento organizado pela BMS, né, trazendo um tema que é muito atual e fundamental para a gente, enquanto associação, né, ligada a profissionais que tratam do tema, desastres, escorregamentos, movimentos de massa. Foi um pedido, né, para eu falar um pouquinho sobre os atendimentos de emergência, que é uma das ações dentro da gestão dos desastres, né? E de fato eu chamei a atenção para algo que preocupa mesmo, né? A gente tem uma quantidade muito grande de profissionais ligados à geotecnia, à geologia, engenharia e à geologia. Mas são profissionais que ainda não estão treinados e capacitados para atender um desastre das dimensões do que a gente viu agora em maio, né, no Rio Grande do Sul, fevereiro, que foi em São Sebastião, na litoral norte do estado de São Paulo, e outros no passado, né? Farei uma lista aqui de grandes eventos do passado relacionados a essa questão, não só do deslizamento, do escorregamento, mas cada vez mais relacionado à questão das inundações e processos associados a inundações, são solapamentos e margens. Então, de fato, em algum momento a gente vai ter que buscar treinar e capacitar para que esses profissionais passem de um simples voluntário para profissionais que atendam, saibam o que fazer dentro de um sistema coordenado pela Defesa Civil dos seus estados, né? Você falou da importância do profissionalismo, né, nesse trabalho de atendimento às populações e às regiões afetadas. Esse profissionalismo está relacionado a gente ter os procedimentos. Então hoje a gente vê, né, a gente recebe, eu atuo na frente, né, dessas emergências, a gente recebe os colegas voluntários, mas de fato sem saber como se inserir naquele sistema. Então vira uma coisa muito amadora. Amador no sentido de não saber se ele pede ou não um boletim meteorológico, com quem ele fala no momento de ter que ou não relocar pessoas de uma situação de emergência. Então, o profissionalismo está por a gente, enquanto associação, também buscar normatizar essas ações e também por formar essas pessoas, né? Então, cada vez mais a gente tem que buscar parâmetro técnico para a gente poder atender de uma maneira mais segura essas ações emergenciais, né? Outra coisa interessante que se abordou é que, mesmo nas áreas não afetadas pelo homem, houve deslizamentos muito grandes no Rio Grande do Sul, né? Você citou 16 mil cicatrizes, né? Perfeito. Você poderia até primeiro dizer o que é exatamente, o que são essas cicatrizes, né? Ontem eu antes do evento, fui olhar um pouco os dados atualizados, né, dos informes técnicos das equipes do Rio Grande do Sul que estão fazendo o mapeamento da cartografia, né? E de fato chega um número excepcional, que são 16 mil cicatrizes de escorregamento, né? O que é cicatriz, na verdade? A partir do momento que eu tenho uma movimentação de massa numa encosta, num morro, num barranco, essa movimentação deixa uma marca. Essa marca é o que a gente chama de cicatriz. É a marca gerada pela movimentação de massa. Seja escorregamento, seja um rastejo, uma queda de bloco, pode gerar cicatriz de escorregamento. Então, de fato, no Rio Grande do Sul, já mapearam nesses morros, nessas encostas, nas serras, 16 mil marcas. Isso a gente pode transformar em volumes, porque foi solo, foi bloco de rocha que saiu dessas encostas. Então, uma movimentação muito intensa. Só para ter um comparativo, né, um grande evento aqui que aconteceu no Brasil foi Caraguatatuba, 1967. Caraguatatuba, município, né? Isso, litoral. Muito conhecido o evento. E lá a gente cartografou 760 cicatrizes. Então a gente está falando de 760 cicatrizes no evento de porte grande, né? E agora no Rio Grande do Sul, essa chuva de 700, 900 milímetros provocando 16 mil cicatrizes. E aquilo que a gente chamou a atenção. Então, de fato, a gente tem que começar por onde esse mapeamento? A resolver o problema, né? E quem vai mapear essas 16 mil? Porque, a princípio, esse levantamento é feito por imagem e agora um segundo ou terceiro passo seria, de fato, olhar o que aconteceu, né? Fazer uma vistoria de terra mesmo, para dimensionar o que foi essa movimentação de solo e rocha. E você comparou um pouco com o episódio de São Sebastião e Litoral Norte no ano passado, que esses episódios, em termos numéricos, eles foram muito menores, mas que se a chuva continuasse por mais alguns dias, esses números iriam crescer e com possibilidade de
o número de vítimas ser muito maior. Infelizmente a gente viu, né? São Sebastião no passado foram 64 vítimas de escorregamento, né? Por uma chuva de 620, 680 milímetros em 10 horas. Então quando a gente vai fazer uma simulação, por exemplo, essa chuva de 10 horas, o mesmo valor de chuva, 600, distribuídos ou em 24 horas ou em 72 horas, a gente ia ter com certeza muito mais água infiltrando. Essa água infiltrando, ela ia encharcar, saturar muito uma espessura de solo maior, né? E solo, essa espessura sendo maior, ia gerar um volume maior. Então, quando a gente viu o resultado, que é o raio de alcance na área de espraiamento, a gente viu que essa massa de terra ia atingir muito mais residências, e sem dúvida nenhuma com os moradores ainda lá. Porque o sistema ainda de defesa civil não tinha conseguido chegar para retirar as pessoas preventivamente e temporariamente, né? Então, o desastre em São Sebastião poderia ter sido muito maior se essa chuva tivesse continuado por um tempinho também, não tão longo assim, né? Sei. Mas de fato, um pouquinho mais chuva prolongada, a gente ia ter sim maiores movimentações, volumes de solo sendo produzidos nas encostas, né? Esse preparo para essas situações de emergência exige naturalmente o apoio e a união de municípios, estados e a União, tá certo? Em que medida esses esforços estão sendo feitos? Como é que o Brasil está depois desses dois grandes episódios em São Sebastião no ano passado e no Rio Grande do Sul este ano? Esses grandes eventos, de fato, eles marcam a história de um país, né? Então, quando a gente assistiu a região serrana do Rio em 2011, janeiro de 2011, mais de 1.000 pessoas vítimas por esse processo, enxurradas, corridas de massa, escorregamento, houve uma mudança muito forte. O país deixa de fazer a gestão do desastre e passa a trabalhar com a gestão do risco. Principalmente criando o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta a Desastres, mudando a lei. Pela primeira vez a gente tem uma lei que de fato traz a questão da gestão e da responsabilidade dos municípios em tratar suas áreas de risco, que é a Lei 12.608, que trata da proteção e defesa civil dos municípios. Então todos os acidentes, os grandes, eles provocam mudanças. De fato, esse do São Sebastião e principalmente agora do Rio Grande do Sul, também está passando agora por rever procedimentos, por rever capacitação, treinamento, rever essa questão dos mapas de risco. Será que os nossos mapas de risco eles estão bons? Eles atendem essa questão agora dessa mudança da emergência climática, né? Então é a época agora de revisão de várias normas, inclusive, né, de estabilidade, talude, enfim, é um momento de revisão de procedimentos. O país, os estados estão fazendo um esforço enorme em termos de defesa civil. E mudanças fortes, até mesmo de equipamentos, né? De você fornecer equipamentos para as equipes municipais, fornecer treinamento e capacitação, não só no mapeamento, na questão preventiva, mas também nas emergências. A questão do monitoramento do clima. Aqui os nossos movimentos de massa são provocados por chuvas e de fato a gente tem hoje um investimento muito grande em pluviômetro, em radar, para a gente conseguir monitorar e antecipar esses grandes eventos. Então, as modelagens numéricas que tratam dos sistemas climáticos, né, cada vez mais precisas, né? Então, isso ajuda muito a gente a ter aquela ação de antecipar problema. A gente não quer, a gente faz uma boa resposta no desastre, mas a gente quer chegar antes para poder retirar as pessoas preventivamente, cuidar, inclusive, a gente fala muito das pessoas, mas tem toda uma infraestrutura do país que está vulnerável a esse risco, né? Estrada, rodovia, dutovia, linhas de transmissão, ferrovia, né? A gente vê uma infraestrutura do país completamente exposta, às vezes, a alguma situação e que elas também têm que aparecer no mapa, né? E como parte da solução inclui eventos como esse workshop, organizado pelo Núcleo Regional São Paulo da BMS. O que você está achando dele? Não, é excelente. Desde a primeira edição lá em São Paulo, depois Santos, a gente vem acompanhado e esse é o momento. Esse é o momento que antecipa, principalmente agora no Sudeste, né? Em outras regiões do país nem tanto, mas agora no Sudeste a gente começa a ter as temporadas de chuva, né? É onde o acumulado de chuva é intenso, onde o sistema climático, de fato, vai provocar uma série de problemas, eu diria. Então, esse evento organizado pelo Núcleo São Paulo, da BMS, vem num bom momento, não pode parar por aqui, né? A gente tem que sair com uma proposta, inclusive, né? Isso que eu venho falar com os colegas, que a gente saia, de fato, com uma proposição. A partir do evento, desse encontro, que a gente consegue reunir as pessoas que trabalham nessa área, né, que já atuaram nas emergências, de que forma a gente pode melhorar o nosso sistema. Então a BMS tem um papel fundamental na proposição e levar essas medidas para as várias instâncias, políticas inclusive. Muito obrigado, Marcelo Gramani.